Segundo o jornal O Globo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse a senadores na última semana que o responsável por agravar a crise entre os poderes foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Moraes teria dito que as declarações sobre os militares no processo eleitoral acabaram aumentando a crise. No último domingo, Barroso afirmou que as Forças Armadas são usadas para atacar o processo eleitoral. As declarações do ministro geraram reação no governo e no Ministério da Defesa, pedindo provas sobre as falas. Mas com você, Roberto Mota, temos 2 minutos, Mota. Bruno, juízes não deveriam estar no espaço público, né? Juízes não deveriam fazer lives. A liberdade de expressão em toda a democracia é uma tensão permanente. O ministro Barroso tem razão. Não tem limites claros, precisos. Está sempre se explorando e discutindo o que é certo e o que é errado. Algumas coisas são claramente proibidas, né? São conteúdos ilícitos. Apologia de crime, pornografia infantil, divulgação de tortura, isso é claramente ilícito. Agora, críticas, mesmo ácidas, não podem ser automaticamente consideradas como crimes. É preciso dizer que regulação de mídia social é censura sim, principalmente porque é assimétrica. Afeta um lado, mas o outro pode dizer o que quiser. Oceana. Inacreditável, né? Eles falam tanto, o Barroso também, ele fala tanto em Suprema Corte Americana, os pais fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton isso, Thomas Jefferson aquilo. Eles seriam uma vergonha para o sistema judiciário americano, se contar aqui o que eles fazem, que eles vivem dando entrevista, que eles têm rede social, que eles estão aí sob os holofotes o tempo todo. Os juízes, os ministros aqui nos Estados Unidos, eles arregalariam o olho. Como assim? Eles falam fora dos autos e vão para Boston e falam mal do Brasil e falam que o presidente é isso, que o presidente é aquilo. Ou seja, uma corte totalmente política que não consegue mais, né? Perderam completamente o controle, não conseguem mais segurar na Constituição, né? Eu costumo falar aqui que aquela Constituição que a ministra Rosa Weber deu para o presidente Bolsonaro um pouco antes da posse dele em 2019, ainda era dezembro de 2018, foi o último exemplar da corte. Não existe mais nenhum exemplar lá, porque agora eles fazem o que eles bem entendem e além gostam, né, da vida narcisista, de aparecer. São como... Aqui eu vou fazer uma homenagem ao nosso mestre Augusto Nunes, né? São pavões, eles adoram isso. E o Brasil precisa começar a pensar, a limpar o Senado, porque o Senado é a única peça do nosso sistema de freios e contrapesos capaz de parar esse tipo de ministro narcisista, inconstitucional, que fala fora dos autos, que é político, que é ativista, que é militante. E para isso nós precisamos começar a votar para o Senado nesta eleição e lembrando, não custa nada, falar mais uma vez que o presidente eleito esse ano vai colocar mais 2 ministros nessa corte em 2023. Imaginem vocês, queridos amigos, mais 2 ministros dessa estirpe de Barroso e Moraes lá no Supremo Tribunal Federal, atazanando a nossa vida. Para a gente fechar, Zé, 3 minutos. Ô Vitor, essa conversa inicial do Barroso aí é uma teoria lá da história de que um lobo com liberdade significa o sacrifício de um cordeiro, mas não é bem assim. É uma ideia intelectual de que a liberdade teria que ter limites. Não tem que ter limites. O limite da liberdade é a lei, é a Constituição e nada mais do que isso. Sobre esta fala aí de que o Barroso, o Alexandre de Moraes teria falado desta culpa, é verdade que existe internamente no Supremo um debate muito grande sobre esta posição de destaque. Aquela unanimidade na aprovação ali da condenação do deputado Daniel Silveira, ela não é real nas conversas internas. Um grupo ali de ministros entende que o Supremo está sendo arrastado para o debate político onde ele não tem a capacidade de travar uma batalha. O Luiz Fux falou isso quando tomou posse, que o ministro não é talhado para lidar politicamente. É verdade, não é. É talhado
talvez, né, alguns sim, outros não, para defender a Constituição. O ministro é travado para o debate jurídico nos autos e não para debater politicamente abertamente. Então, o Supremo está sim na vitrine, né, está sob um ataque porque está em guerra. Quem abre uma guerra tanto pode atacar como também ser atacado. E é a realidade. E essa fala demonstra exatamente isso que eu até já falei aqui sobre esta divisão e esta conversa interna do Supremo sobre o incômodo de estar na vitrine e não pelo debate jurídico. Você quer fazer um complemento, Ana? O complemento que eu queria fazer, Vitor, enquanto o deputado Daniel Silveira estava aí no estúdio, o Twitter do STF tweetou o seguinte, o Twitter oficial, obviamente, né? São 3 tweets. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que apura se o deputado federal Daniel Silveira, PTB Rio de Janeiro, cometeu crime de desobediência em razão de violações às regras do monitoramento eletrônico. Continua. No despacho, o relator informa que, de acordo com o último relatório da Polícia Federal, não foram justificadas 20 ocorrências por fim de bateria e 2 por violação de área de inclusão. E finaliza com o 3º tweet. Segundo o relator, a prorrogação é necessária para que a PF conclua diligências relativas à apuração da localização de acesso ao sistema remoto da Câmara dos Deputados a partir dos registros de IP utilizados por Silveira. Eu acabei de entrar em contato com o Dr. Paulo Faria, advogado do deputado Daniel Silveira, e ele me respondeu o seguinte, que esse inquérito é o 4872, aquele que o ministro Alexandre de Moraes tentou coagir a mãe do deputado Daniel Silveira, e que esse inquérito, segundo a defesa, perdeu o objeto, pois é oriundo da ação penal 1044/DF, e, portanto, a graça presidencial acabou com tudo, e que essa prorrogação é inócula, impertinente e afrontosa ao decreto do presidente Jair Bolsonaro.